Obrigado por responder aí meu, minha mensagem. E realmente foi um período, na verdade eu posso resumir minha história, né, nessa seita em dois períodos, né? Quando eu era jovem, fui com a minha mãe, tinha 12 anos mais ou menos, uma criança, né? Comecei aí com a minha mãe e na verdade a gente se iludiu lá, né? Porque lá é falado sempre a respeito de prosperidade. Minha mãe, de uma certa forma, né, por uma certa ganância, né, que acho que muitas das pessoas que vão é por isso, acabou indo para lá em busca de uma bênção, né, financeira. E na verdade só fez perder as coisas, né? Perdeu, era dizimista. Eu, com o passar do tempo, comecei a ser dizimista, desde novinho, dando oferta, participando de fogueira santa. E quando eu tava com 14 anos, fui levantado como obreiro lá. E a partir daí a gente já começa a ver algumas coisas, né? Porque mesmo sendo novo, você começa a ver os bastidores dessa instituição. Que é... Eu peguei uma época que era eleição, na eleição de 2000, para vereador e prefeito. E o cara da minha cidade aqui, que era um obreiro, foi candidato pela igreja, né? E assim, uma vez uma sede, né, que é a sede de Campinas aqui na região, os pastores, os bispos lá, obrigavam a gente, de qualquer jeito ele tinha que ser eleito. E eu lembro que ele acabou não sendo eleito, e no dia seguinte o pastor da nossa igreja praticamente fez uma reunião na segunda-feira agressiva com os membros, porque ninguém votou porque não foi eleito, quer dizer, ele não bateu a meta dele, né? Naquele dia eu já comecei a pensar, eu falei, caramba, como é que pode né, um pastor que tá ali para fazer reunião, passar 1h30, só praticamente só não xingou, mas palavras ofensivas com os membros. Falei, caramba, né? Comecei a enxergar uma coisa, algo diferente nisso, né? Mas continuei. Só que quando eu estava com 16 anos, comecei a conhecer uma menina, uma moça, né? E pedi pro pastor abençoar. Ele não abençoou, porque ela não era obreira. E acabou me tirando também da obra, né? E eu continuei namorando com ela. Resumo, passou mais um ano, eu acabei saindo da igreja, né? E aí estou falando em 2002, 2003 mais ou menos. E eu saí, nunca mais voltei, né? E aí você começa, quando você tá fora, minha mãe continua indo lá, e eu comecei a ver coisas. Aí você começa a constar do lado de fora, você começa a ver realmente o que é a verdade, né? Que é uma igreja que só pensa no financeiro, uma igreja que só pensa no que os outros podem dar, que é arrancar o máximo, e aproveitam-se da dor das pessoas, né? Só que passou um tempo, quando foi o ano passado, eu, por alguns problemas, eu acho que muita gente, né, faz isso, a grande maioria que vai pra lá é por causa disso. Eu tive alguns problemas particulares e falei, vou voltar lá, né? Por convite que me deram, falei, não, eu vou voltar, vou lá. Mas assim, foi pra ter mais, assim, pra ter certeza do que eu tava fazendo era errado, de estar voltando lá. E assim, com mais experiência, tudo, eu vi que passado tantos anos, quer dizer, 15 anos, né, que eu tinha saído, eu vi que a coisa só piorou. Eu vendo jovens tendo que ficar até quase de madrugada na igreja, lavando, dobrando envelope, fazendo tudo, né? Inclusive eu no começo entrei, depois que eu voltei ano passado, eu fiquei 6 meses nessa seita. E até no começo eu também entrei nessa, né? Porque eles entram na sua mente, quando você tá com problema, eles falam, não, aqui é o lugar certo, tal.
Não interessa que você ficou afastado tantos anos, tal, que você foi obreiro, mas agora está com a gente. E isso é uma palavra que te fortalece, né? Que te anima. Para quem está sofrendo, é uma palavra ótima, né? Porém, é uma palavra enganadora. Na verdade, eles querem usar sua mão de obra gratuita, né? Porque não te pagam nada. A pessoa que é obreira lá, que é jovem, que é evangelista, lava a igreja. Cada é revezado, né? Reveza por evangelista, jovem, obreiros. Tem que comprar produto. Eu lavava banheiro, né? Quer dizer, todo o dinheiro que era investido, quando eu voltei, dessa vez, eu assim, com a mente fraca, né? Igual eu falo, para todas as pessoas que estão indo que vão na igreja, geralmente vai porque tá muito triste, porque tá passando por um problema na vida muito difícil de resolver, então fala, com a porta que aparecer eu vou. E geralmente aparece eles como salvadores da pátria, né? Como ali é o lugar certo da salvação, para resolver os problemas. E é uma enganação, na verdade. Eles usam a dor da pessoa para tirar tudo que ela tem. E eu com 2 meses que eu tava lá, teve a fogueira santa de Israel. E eu não tenho vergonha de falar que eles entraram na minha mente que eu vendi até meu carro, né? E quer dizer, tava assim praticamente hipnotizado. E com o passar do tempo você vai vendo que é campanha, mal saía da campanha de Fogueira Santa de Israel, passa um mês já tem outro propósito, é jejum de Daniel, cada vez um voto diferente. E esse último pastor que tava lá, ele era pior ainda, era um cara muito arrogante, sabe? Que ele te forçava, quem não participava, aquela história, né? O senhor deve saber quem é de lá. Ah, se você não pode participar, aliás, quem não tá participando fica no banco. Você que tá na fé, vem aqui na frente. Isso é uma forma de inibir as pessoas, né? De constranger as pessoas. E as pessoas que ficavam no banco, ele chegava e falava, tá vendo? Você tá aí, ó, né? Não reclama que a vida não muda. Aí a gente vê o joio e o trigo. Poxa, imagina a pessoa tá indo lá, às vezes a pessoa tá indo até pela primeira vez, tá visitando, e o cara fala isso, sabe? Mas assim, um evento, palhaço, que foi assim pra mim muito pesado, pouco antes de eu sair, um dia uma moça manifestou lá, né, que é aquela hipnose que eles fazem lá, né, nas pessoas, e a menina manifestou e o demônio lá, né, chegou e disse que estava agindo na vida dos filhos dela. E os filhos dela, que deviam ter, sei lá, 6 anos, 7 anos mais ou menos, os dois filhos, estavam na escolinha, pois esse pastor pediu, mandou ele lá buscar essas duas crianças lá na escolinha para poder entrar, para poder ir lá na frente. Poxa, aí as crianças foram. Eu tenho um filho de 9 anos, então eu senti a dor, né? Por ver. Os meninos chegaram lá na frente vendo a mãe de joelhos, o pastor agarrado no cabelo dela, né? E começaram a chorar. Ao invés dele, tipo, poxa, imagina na mente da criança dessa idade vendo uma situação dessa. Ele não nem ligou, continuou falando e as crianças chorando lá na frente, sabe? Muitas pessoas do meu lado ficavam olhando, tipo, assim, reprovando aquilo ali. Eu também falei, caramba, e tá vendo as crianças chorando, ele falando com a mãe manifestada. Quer dizer, como é que uma criança que não tem nem ter 7 anos de idade vai ver a mãe naquela situação, né? Imagina como fica a mente da criança. Mas ele não tá nem aí. Eles querem aparecer, não estão preocupados com, né, com nada. E assim aí eu fui vendo. E aí o último ponto antes de eu ter saído mesmo foi esse tal do conselho tutelar. Fizeram aqui para poder eleger a menina que é obreira a conselho tutelar, né? E esse pastor ele ficou em cima, ele falou, eu quero cada um, ele chamou os jovens, o grupo de jovens, o grupo de evangelistas, e falou, eu quero que cada um de vocês consiga 15 votos
Porque se vocês não conseguirem 15 votos, não estão prontos para estar aqui como futuros obreiros, como servos de Deus. Cara, eu olhava aquilo ali e eu falei, meu, que eu voltei pra cá, sabe? E ela foi eleita, né? Tudo. Só que eu já tava meio que afastando, sabe? Foi agora em novembro, mais ou menos. Em outubro, na verdade, né? E eu falei, cara, aqui eu não volto mais, sabe? É uma situação assim que você vê que ali, palhaço, eu digo para as pessoas, é pior do que, sabe, do que muito, sabe, tem muitas, vamos falar assim, tem instituições erradas, né? Mas ali eles usam da dor da pessoa que está sofrendo, para poder arrancar o resto que ela tem e além disso, enganar elas, né? Porque a pessoa pensa aqui eu vou conseguir a minha bênção. Poxa, você vai lá, essa igreja daqui da minha cidade tem o quê? 300 membros, mais ou menos. Você conta ali quantos que tem um carro, quantos que tem uma vida, uma casa própria, uma vida mais ou menos. Não, toda aquela derrota e a pessoa, você vê que as mesmas pessoas que estão sempre ali nos propósitos, que é toda é envelope na segunda, envelope na terça, envelope na quarta, na sexta, no domingo, né? Poxa, e as pessoas são sempre ali. Se você não participa, você não presta, você não é de Deus, você é um joio. Então, assim, sinceramente, hoje eu vivo, né? Porque eu vivia ali também um dia que eu não ia na igreja. Eles estavam num ponto que tipo eu não ia na igreja, tinha que avisar porque que eu não tava na igreja, nem obreiro eu era. Aí eu trabalhava até tarde, né? Porque a reunião começava às 7h30 e eu chegava em casa tipo quase 7 horas. E depois que eu vendi o carro para levar no altar, eu tava de a pé. E tinha vez que você tá cansado. Aí falava, poxa, o que tá acontecendo com você? Eu falava, caramba, eu tô cansado. Então você vê que a mente das pessoas lá dentro é hipnotizada. Muitos lá já estão hipnotizados, assim. Mas tomara que eles acordem. E esse é meu relato, palhaço. Se você quiser que eu fale mais alguma coisa assim na... Se você quiser até postar alguma coisa, eu tenho várias histórias. Eu contei algumas, mas eu tenho muitas ali, né? E se alguma hora você quiser que eu coloque um áudio aí sobre mais alguma coisa, se te interessar sobre alguma coisa que eu falei aqui que te interessou em específico, eu posso falar e pode colocar assim, pode até colocar no seu canal se você quiser, tá bom? E continua com esse trabalho seu aí, porque para abrir os olhos das pessoas, porque ali é uma enganação só e tomara que as pessoas enxerguem, né? Sabe, porque ali realmente acaba com a vida das pessoas. Eu vi muitas pessoas se destruindo ali, perdendo tudo, a pessoa deixando de cuidar da família de domingo mesmo, não cuida, não tem que estar lá, né? Eu vi pastores falando assim no grupo de jovens, até evangelistas mesmo, que deveria domingo tem que ganhar almas, que é o dia de ganhar almas, para separar só um domingo no mês para descansar e os outros 3 para ganhar almas. Poxa, demais, né? Assim, quantos bispos, pastores estão lá no bem bom, né? É isso aí, palhaço cristão. Parabéns aí e fica com Deus.